se alegra de sentir a tua presença, Jesus. Adorado seja o teu nome, Senhor. Tu és um Deus tão grande, Senhor, mas que cabe dentro de nós, Jesus. Tu cuida, Senhor, das nossas vidas nos mínimos detalhes, Pai. Te louvamos porque Tu ouve as nossas orações. Tu és um Deus que conversa conosco, Senhor. E nessa noite, Senhor, Tu não é diferente, Senhor. Te adoramos, Jesus, na beleza da Tua santidade, Senhor. Nada pode superar, Senhor, aquilo que Tu pode fazer por nós, Senhor. Nada pode superar a Tua presença no meio de nós, Senhor. Quando Tu está nesse lugar, Senhor, o impossível se torna possível, Senhor. As dificuldades se vão, Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso, Senhor, chegou no lugar. Deus, quando Tu chega, Senhor, o lugar não pode se tornar a mesma coisa, Senhor. Deus, a cura vem, a salvação vem, a libertação vem, Senhor. Usa a Tua filha, Senhor. Enche a Tua filha com todo o poder, Senhor. E que ela sinta a Tua presença nesse lugar. E que ao falar a Tua palavra, Senhor, já não seja mais ela falando, Senhor, mas seja o Teu Santo Espírito falando através dela, Senhor. Nós abençoamos a vida da Tua filha. Te pedimos que Tu abençoe também, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Ué, tá fraco? Marcos? Não tá. Tá? Não. Aumentou? Acho que tá baixo. Tá bom? Boa noite a todos. Que a presença do Senhor continue aqui neste lugar. A presença real dEle, que está aqui neste lugar. Que nós possamos sentir essa presença, essa unção desse Pai maravilhoso, desse Pai poderoso, que nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu venho trazer uma palavra aqui, que está em 2 Reis 4. Podem sentar. Tá bom? Tá. 2 Reis 4. Eu venho falar de uma mulher temente a Deus. Uma mulher que é obediente à palavra de Deus. E Deus tem me incomodado muito falando sobre obediência, obediência. E esta mulher foi temente a Deus pela situação que ela passou, mas ela encontrou no Pai uma resposta maravilhosa. Marcos? É. Uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes o que teu servo temia ao Senhor? E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que és o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele,
e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? O que foi, Marcos? Só até aqui. Esta mulher havia ficado viúva. Seu marido era um profeta, era um dos profetas menores, chamado Obadias. Ele contraiu uma dívida, mas não por sua culpa, mas pelo que ele era. Ele escondeu 100 profetas numa cova e o sustentou com pão e água. Jezabel queria matá-los e a dívida dele foi cada vez mais aumentando, porque ele escondeu esses 100 profetas. Num determinado dia, ele faleceu. E sua esposa ficou com esta dívida. Ela foi então procurar Eliseu. Procurou porque esta dívida era muito grande. Bateram na porta os credores, cobrando dela a dívida. E naquela época, a mulher que não tinha recursos financeiros, ela tinha que entregar seus filhos como pagamento da dívida. Vocês imaginam, essa mulher já havia sofrido, já estava no luto, tinha perdido seu marido. E ainda chegam os credores, batem na porta, fazendo uma cobrança a ela. E ela tinha que entregar os seus filhos como forma de pagamento desta dívida. E esta mulher, então, resolve procurar o profeta Eliseu. O tempo dela era difícil, um momento difícil, porque bate na porta dela uma seta contrária, um vento contrário, impondo ela que entregassem seus filhos pela dívida do seu marido. O marido, naquela época, era quem sustentava a casa. Ela não tinha emprego, ela era sustentada por ele. Imaginem, ela devia passar muita necessidade. Ela devia ter a dívida do marido e ainda tinha que sustentar os seus filhos. A dívida dela era impagável. Não tinha dinheiro que ela conseguisse pagar aquela dívida. E os credores começaram, então, a fazerem uma pressão sobre ela. Ela começou a ser ameaçada. Imaginem só, uma mulher sozinha, com seus filhos, os credores batendo na porta. Imagina até a vizinhança dela. Como é que seria? Nossa, deveriam falar dela, né? Nossa, aquela mulher devia dever. Aquela mulher está devendo. Aquela mulher, ela tem que sustentar os filhos. Imagina que rumores que não saíam ali naquele momento. Ela perdeu o marido, mas ela não queria perder os seus filhos. Não tinha ninguém por ela. E no momento da dificuldade, então, ela resolve procurar Eliseu.
ela vai ao encontro de Eliseu. Ela toma uma atitude, ela toma uma postura diferente de outras pessoas. Ela segue o caminho do Senhor. Ela vai à procura de Deus. Eliseu era um profeta. Ela teve sabedoria. Ela foi desprovida de tudo, de orgulho de tudo. Ela vai ao encontro do profeta e chega a ele e, de uma forma, querendo saber o que ela poderia fazer. Imagina nós numa situação dessa. Como seria a atitude de você, Márcia? Como seria a atitude de você, Teresa? Como seria a sua atitude, Dona Vânia? Será que ela sentia desespero? Ela deveria sentir angústia, mas ela procura a pessoa certa. O que nós faríamos numa situação dessa? Será que nós iríamos procurar o profeta? Será que nós iríamos chegar a obedecer o profeta? Será que nós teríamos a atitude que ela teve naquela situação? Qual seria a nossa atitude? Que tipo de Deus nós servimos? Mas ela chega ao profeta e fala: meu marido, servo, e agora? O que está acontecendo? E Eliseu, então, chega para ela e fala: você vai para casa, pede vasilhas emprestadas à vizinhança. Aquela mulher, ela tinha o quê? Temor a Deus. Ela clamou a Deus. Ela dobrava seu joelho. A sua oração moveu o céu. Ela consultou o Senhor. Ela escutou a voz dele. Na hora da pressão, na hora em que os credores colocaram aquela pressão sobre ela, ela vai ao profeta e escuta a voz do Senhor. Ela estava num momento de luto. Ela não tinha nada em casa, recursos financeiros nenhum, mas ela tinha o bem mais precioso, que era o quê? Os seus filhos, a sua herança, a sua descendência. Os seus filhos eram o legado dela, né? E do seu marido. E a pressão foi grande sobre ela. Como é que ela podia entregar aos seus filhos aqueles credores? Então, diante do momento da dificuldade, diante da pressão dos credores, ela vai ao encontro da palavra de Deus. Ela se coloca na frente. Os filhos dela eram o quê? Benditos. Os filhos dela foram criados por honra e glória do Senhor. Seu marido era um servo e ela também. Ela era obediente à palavra do Senhor. Então, ela temia o Senhor. E ela, por ela temer ao Senhor, ela se tornou uma mulher virtuosa. Muitas pessoas pensavam, nossa, coitada, mas ela não se achava coitada, porque ela tinha o Senhor com ela. Ela se tornou corajosa, ela teve uma atitude e foi à procura do homem certo, do profeta que representava Deus. Precisamos realmente nos prostrarmos diante de todas as situações. Às vezes encontramos situações difíceis e às vezes não procuramos
a pessoa certa. Procuramos pessoas que fazem parte até do próprio mundo, que não conhecem o nosso Pai maravilhoso. Então precisamos buscar o quê? Um muro de proteção. Um muro, no caso, que era o profeta. E ela disse: ninguém vai levar meus filhos. E Eliseu então fala com ela: o que tens em casa? E tua serva diz: não tenho nada, senão apenas uma botija de azeite. Ela não sabia que aquela botija, o que representava para ela, que era um bem maior. No momento da dor, a gente fica cego, né? A gente não pensa, a gente nem imagina o quanto aquela botija valia, né? E algo de dentro de você, que Deus vem de dentro, né? Resolve então mudar aquela situação. A força dela vem então, e Eliseu então diz: você só tem um frasco de azeite? Uma botija de azeite? O azeite representa muita coisa. O azeite pode servir como remédio, a gente pode cozinhar. Ele serve, tem 1001 utilidades. Mas na Bíblia, o símbolo do azeite quer dizer o Espírito Santo, a presença de Deus. Ela tinha a presença de Deus dentro da casa dela. Aquela botija representava o Espírito Santo de Deus. Aquele azeite iria ser derramado dentro da casa dela. Ela tinha um tesouro escondido dentro da casa dela, que era a presença de Deus. Era a presença do Espírito Santo. E Eliseu então diz a ela: vai, pede para os teus vizinhos emprestados vasos vazios, não poucos. E ela tinha apenas uma botija de azeite. Mas Eliseu disse para pedir emprestado várias vasilhas, né? Não poucas. E ela então, ela obedece àquela instrução de Deus. Ela vai então, obedece à instrução dada, vai para casa, chama os seus filhos, arranja as vasilhas, e aí ela fecha. Eliseu diz para ela: fecha a porta, você e teus filhos. Então ele queria que ela ficasse juntamente com os filhos dentro da casa dela, arranjasse as vasilhas para que elas fossem enchidas, né? E ela então obedece. Ela não escuta a voz contrária. Que muitos podiam dizer para ela, né? Nossa, vai procurar tantas vasilhas apenas com uma botija? Como que eu vou encher várias vasilhas? E ela foi e pediu aos seus vizinhos aquelas vasilhas. Mas será que nós teríamos a fé desta mulher? Será que nós seríamos obedientes igual a ela? Porque ela seguiu a instrução. Ela não escutou nenhuma voz contrária. Ela vai, pede as vasilhas. O milagre dela estava dentro da casa dela. Estava ali naquele frasco, né? Então, às vezes, o vento aumenta muitas vezes para nós. Às vezes passamos por situações difíceis,
como aquela mulher, que ela tinha que entregar seus filhos, tinha que ficar sem eles para pagar a dívida dela. Mas ela vai e procura a pessoa certa. E Eliseu então diz para ela: entra, fecha a porta sobre os seus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos, em todas as vasilhas que você conseguir emprestada. Então ela fecha a porta, os filhos estão com ela no secreto, na intimidade, somente ela e os filhos. Ela se tornou o quê? Ela foi obediente à voz de Deus, porque Eliseu era um representante de Deus, ele era um profeta, e ela segue aquelas instruções com os filhos. E ela então se coloca na brecha. Ela tinha uma dificuldade ali naquele momento, mas ela precisava ter fé. E ela precisava que aquele frasco de azeite enchesse todas aquelas vasilhas. Então, ela teve fé. Ela obedeceu. Ela fechou a porta. E aí o azeite começou a derramar sobre as vasilhas. Foi derramando, foi enchendo uma, foi enchendo outra, foi enchendo cada vez mais. Mas isso precisou de quê? Da fé dela, da intimidade que ela tinha com o Pai. E o azeite foi se multiplicando, e as vasilhas foram enchendo. E o Espírito Santo foi trabalhando ali, foi derramando aquela unção sobre aquelas vasilhas. A fé dela foi aumentando juntamente com os filhos, e aquilo tudo que ela tinha como obstáculo, né? Que ela disse que ela foi à procura do profeta, dizendo que ela não iria entregar aquelas crianças. Aquela botija de azeite foi derramando cada vez mais sobre aquelas vasilhas. E o milagre dela foi cada vez mais aumentando. Até que eles se tornaram, todas aquelas vasilhas se tornaram cheias. E aí ela vai e chega para um dos filhos e fala: me traz mais alguma vasilha. E aí não existia mais vasilha. Mas aquelas todas que ela tinha arranjado, estavam todas elas cheias, cheias. Então ela volta novamente aonde? Lá no profeta. Ela volta a ele, fala com ele que todas as vasilhas se tornaram cheias. Então ele diz: vai, vende esse azeite, pague suas dívidas, tu e os teus filhos viverão do resto. Olha só, o milagre estava ali dentro da casa dela. O milagre se tornou o quê? Deus fez com que ela foi obediente, ela ouviu a voz do profeta, e aquelas vasilhas todas, daquela botija, todas ficaram cheias. E ela, Eliseu diz então para ela: vai, paga a tua dívida e o restante fica para você e seus filhos. Então precisamos sermos o quê? Obedientes. A gente pode tirar inúmeras conclusões deste grande milagre que aconteceu com esta viúva. Ela foi uma pessoa obediente. Ela foi temente a Deus. Ela tinha temor a Ele. Ela sabia, tinha sabedoria para administrar todos os problemas que existiam na casa dela.
Além disso, ela tinha amor aos filhos. Ela demonstrou que toda aquela atitude de lutar pelos filhos, ela lutou por eles, porque ela numa situação daquela, onde os credores batem, ela podia ter entregue seus filhos, mas ela não. Ela foi temente a Deus, ela foi corajosa, ela lutou pelos filhos. Ela devia estar passando necessidade, mas ela foi à procura de uma solução. Ela reconhecia também o testemunho do marido. Ele era servo, era também temente a Deus. E ele deixou um legado para a família, tanto para ela quanto para seus filhos. O legado é uma herança que todos nós recebemos. Nossos pais, quando partem, deixam um legado espiritual para os seus filhos. E os seus filhos, aquilo que eles aprenderam de todo o relacionamento de pai e filho, eles têm esse legado para eles passarem para os seus descendentes, né? O amor, a união, o respeito. Então, o seu marido e ela também, ele deixou esse legado sobre ela e sobre os filhos. Ela também foi buscar o quê? A ajuda da pessoa certa. Ela podia ter buscado qualquer pessoa, ter buscado um vizinho, ter buscado um parente, ter buscado qualquer pessoa, mas ela foi aonde? Ela foi na pessoa certa. Ela ouviu a palavra de Deus, ela foi temente, ela foi à procura de uma salvação. Ela não escutou vozes contrárias, ela somente quis salvar os seus filhos. Ela também lutou pelos filhos. Ela não se conformou de perdê-los. Ela deveria passar por uma miséria pela situação dela. Talvez ela não tivesse nem dinheiro para se alimentar. A gente não sabe, a Bíblia não relata essa situação dela. Mas ela vai então, ora. Ela sempre foi temente a Deus. Ela deve ter orado muito pelos filhos. E ela sempre se colocou na presença de Deus. Além disso, ela também foi sincera com o profeta. Quando o profeta chega para ela e fala: "O que você tem?" Ela diz: "Apenas uma botija de azeite." Ela não fala mais nada. Ela podia dizer: "Não, eu tenho alguma coisa lá na minha casa", mas não. Ela só relata. Ela não diz que ela não tem, mas ela diz: "Eu tenho apenas uma botija de azeite." Ela não sabia o valor daquela botija, mas ela foi sincera com o profeta. Outra conclusão que a gente pode tirar é que ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos e com todos. Porque se ela não tivesse um bom relacionamento, se ela fosse uma pessoa difícil, ela não tinha conseguido a quantidade de vasilhas que ela arranjou. Ela e os seus filhos. Mas por quê? Porque ela também era uma pessoa de fácil relacionamento. Ela tinha, talvez uma atitude assim boa perante o próximo, né? Perante os vizinhos, né? Ela também teve essa atitude. Ela fez tudo também, ela foi obediente. Tudo que o profeta instruiu,
ela fez. Ele diz para ela: vá para sua casa, feche a porta. Ela segue o quê? A orientação dele. Ela tinha intimidade com Deus. Ela entra na sua casa, fecha a porta, ela e os seus filhos. Ela foi obediente. Ela fechou todas as brechas que poderiam, porque as pessoas podiam dizer: o que ela está fazendo lá dentro? Ela me pediu vasilha. Ela pediu para quê? A curiosidade, né, dos vizinhos, de todos, mas ela foi para casa, fechou a porta, obedeceu, ficou ela e os seus filhos, e o milagre aconteceu. Ela soube discernir. Ela abriu a gente precisa fazer como ela, ser obediente, abrir mão de muitas coisas. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, a gente não chega na pessoa certa, a gente vai procurar uma pessoa que às vezes nem conhece a palavra de Deus. A gente vai e procura coisas erradas. Precisamos nos tornarmos igual a ela, procurarmos a pessoa certa, sermos obedientes à palavra de Deus. Além disso, ela também tinha um bom relacionamento com os filhos, porque ela podia não ter relacionamento com eles. Ela podia ser uma mãe dura, o pai poderia ter sido duro com os filhos, mas não. Por ela ser temente a Deus, por ela ter essa intimidade com Deus, ela também tinha um bom relacionamento com os filhos. Eles trabalhavam todos juntos, tanto ela quanto os filhos. Os filhos, ela foi obediente, ela entrou na casa, fechou a porta, os filhos trouxeram a vasilha e foram ajudando a ela. E o azeite cada vez mais transbordando. A presença do Espírito Santo cada vez mais presente ali naquela casa. E o milagre dela foi se tornando cada vez maior. Muitas vezes, o nosso milagre está num frascozinho assim como o dela. Muitas vezes, achamos: isso aí é tão pequeno, eu não vou conseguir. Muitas vezes pensamos errado, não somos totalmente obedientes. Nosso pastor fala que 99% não é obediência, né, pastor, que o senhor fala? Não é obediência, né? Temos que sermos 100%, né? Então, ela foi obediente em tudo. Precisamos crer, precisamos acreditar. Será que ela sabia? Eu não sei. Na Bíblia não relatam, né? Mas será que ela sabia da preciosidade que ela tinha dentro da casa dela? Assim somos nós. Às vezes temos preciosidades dentro de casa, dos nossos filhos, nossos maridos, quem é casada, né? A esposa. Sermos pacientes, termos o espírito de sabedoria para lidarmos com nossa família, né? Às vezes, como ela, que tinha aquela botija de azeite, Deus fez com que aquela botija tornasse grande, né? Assim somos nós. Às vezes nós não acreditamos no que é pequeno. Às vezes duvidamos de muitas coisas. Mas precisamos crer. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos colocar Deus à frente de tudo, para que nós possamos
nos tornarmos cada dia mais obediente à palavra dele. Então ela apenas tinha uma pequena botija de azeite, que era pequena, mas ela se tornou grande. Aquela pequena botija se tornou como uma fonte de água viva para ela. Ela tinha naquela botija o seu maior tesouro dentro da casa dela. Precisamos sermos como ela, entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Quantas vezes passamos por problemas, mas não conseguimos valorizar o quão poderoso é o nosso Pai. Quantas coisas que passamos, ficamos retidos em nós e não entregamos na mão de Deus. Precisamos entregarmos tudo na mão do Senhor, assim como ela fez. Ela foi a pessoa certa, entregou o seu problema nas mãos do Senhor. Precisamos... Está falando comigo assim, o que você entende do que você está ouvindo? O que você vê? É engraçado isso, né? Sabe o que está escrito aqui? Se você for ler com calma e ouvindo o Espírito Santo falando com você, você vai ver a narrativa, a narração, né? Da história do reino de Deus ao nosso redor. Todos os personagens que nós nos relacionamos no dia a dia, a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, até a presença do inimigo, do diabo, está aqui nessa história. Mas pastor, como é que pode que eu não vi nada disso? Tu quer ver? Ó, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Quem é Eliseu? Quando você clama por alguma ajuda, você clama a quem? A Deus. Deus, me ajuda. Então, Eliseu aqui é a figura do próprio Deus. O único que tinha poder para resolver o problema daquela mulher. Aquela mulher estava passando uma situação muito difícil, porque havia perdido o marido, os filhos foram levados como escravos para pagar a dívida do pai, e aquela mulher estava sozinha, e ela não tinha a quem recorrer. E ela foi pedir a quem? A Eliseu. Eliseu, o teu servo morreu e os meus filhos foram presos. O que o senhor vai fazer? E é engraçado que Eliseu, ele olha para ela assim e diz assim: que te hei de fazer? Como quem diz assim: o que você quer que eu te faça? Deus nessa noite, irmãos, Ele está falando conosco exatamente isso. O que você quer que eu faça? Qual é o teu pedido? Qual é a tua dificuldade? Qual é o seu problema? Deus está te perguntando. Por que Deus está perguntando? Porque Ele não sabe qual é o seu problema? Será que Deus não sabe? É claro que Ele sabe, irmã. Meu irmão. É claro que Ele conhece. Ele sabe o passado, seu passado, Ele sabe o seu presente e Ele sabe o seu futuro. Mas então por que Deus está perguntando para mim o que Ele pode fazer por mim? Sabe por que Ele está perguntando? Porque Ele é um Deus que gosta de relacionamento. Ele não gosta de computador. Ele não gosta de robô. Ele gosta de gente. Ele gosta que você converse com Ele. Ele não gosta de um monólogo. Sabe o que é monólogo? Só ele que fala, ou então só você que fala. Não, Deus não gosta disso. Deus gosta de diálogo. E você fala e Ele responde. Ele fala e você responde. Mas muitas vezes a gente trata Deus como se Ele fosse alguém que não existisse. A gente só fala com Ele, mas não espera a resposta dEle. A gente só pede a Deus, mas não espera qual é a resposta de Deus.
Não é isso que Deus quer. Deus está perguntando para você, o que você quer que eu faça? Qual é o seu grande problema? Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para o nosso problema e achamos que o nosso problema é enorme. Mas a gente nunca olhou para o próximo para ver se o problema do próximo é maior do que o nosso. Essa que é a realidade. E o reino de Deus, ele não é só feito de nós. Por isso que eu estou dizendo que essa história aqui tem todos os personagens. Todos os personagens. Tem você na história, tem eu na história, tem Deus, tem Jesus. Todo mundo está aqui. Até o diabo está aqui. Por incrível que pareça. E eu vou te mostrar que ele está aqui. Eliseu pergunta para a mulher, o que você quer que eu te faça? Qual é o teu problema? Dize-me. Aí ele fala algo que é tremendo. Ele pergunta para a mulher assim, ó, o que você tem em casa? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está no olho do furacão, bem no meio do problema, a gente não enxerga o que a gente tem. A gente se torna o coitadinho. Ah, coitadinha. Senhor, quem sou eu? Senhor, será que o Senhor não está vendo que eu estou tão pequenininho que eu preciso de ajuda? Mas quem é você? Então, se a minha visão, que eu estou me enxergando como pequeno, está errado, qual é a visão correta? A visão correta é que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou a menina dos olhos de Deus. Alguém consegue viver sem a menina dos olhos? Você acha que Deus vai conseguir viver sem você? Sem a menina dos olhos dele? O problema é que a gente não entende quem a gente é. O problema é que a gente não sabe quem a gente é. A gente se trata como coitadinho, a gente se trata como pequenininho. Mas se eu estou em Cristo, a Bíblia diz que em Cristo, presta atenção aqui, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não é vencedor, você está entendendo? Não é vencedor. É mais do que vencedor. E quando ele pergunta para ela, o que você tem em casa? É porque Deus sabe que existe algo dentro de nós. A casa ali está falando do corpo dela, né? Do nosso corpo. Eu te pergunto uma coisa, como que foi feito o homem? Você sabe a história do homem? Lá no Gênesis, quando Deus formou o homem, a Trindade formou você, diz a palavra que ele soprou dentro de nós o seu espírito. E aí o homem que era só um boneco de terra e água, a Bíblia diz que ele se tornou uma alma vivente. Então Deus sabe que dentro de nós existe algo que vem dele. Mesmo que você talvez não saiba disso, mas existe algo dentro de nós, que é o nosso espírito, que é de Deus, que está dentro de nós. Por isso que ele perguntou para ela, o que você tem em casa? O que eu tenho na minha vida? Eu posso não ter dinheiro, eu posso ser uma pessoa falida, eu posso não ter carro, eu posso não ter casa, mas eu tenho aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus. O Espírito de Deus que me tornou alma vivente está dentro de mim, está dentro de você. Por isso que ele perguntou, o que você tem em casa? Aí ela responde algo para Eliseu, e que é para nós uma revelação. Olha o que ela diz. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Era tudo que ela precisava ter. E ela olha como é que era o olhar dela. Ela olhava para ela e dizia assim, não tem nada. Eu só tenho uma botijazinha de azeite.
Só que o azeite aqui, quando ele fala de azeite na Bíblia, ele está dizendo assim, é o próprio Espírito Santo de Deus. Ó, o segundo personagem aí, ó. Primeiro, Eliseu, o próprio Deus. Segundo, a mulher, somos nós. Terceiro, o azeite, o Espírito Santo. Já estava dentro da casa dela. O Espírito Santo está conosco, irmãos. Só que às vezes a nossa luta diária, a gente não consegue enxergar isso. Deus já está junto conosco. Deus, o Espírito Santo, já está junto conosco. Mas às vezes a gente não enxerga Deus na nossa vida e a gente acha que não tem nada. Que a presença de Deus não está. E a gente passa a sofrer. Só que Deus está dizendo assim, muda o teu olhar da vida. Para de olhar desse jeito e começa a olhar como eu olho. Olha com o Espírito Santo, com o olhar do Espírito Santo. Ela disse, olha, eu não tenho nada, só uma botija de azeite. E ele então começa, Eliseu, Deus, quando ele faz exatamente isso conosco, quando ele quer nos encher, ele nos provoca. Ó, vai lá nos teus vizinhos e pede botija. Já que você tem pouca, pede mais para os teus vizinhos. Quais foram os mandamentos que Jesus nos ensinou, irmãos? Primeiro mandamento, qual foi? Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Primeiro mandamento. Segundo mandamento que Jesus nos ensinou, amarás ao teu próximo. O que Deus está fazendo aqui, através de Eliseu? Vai lá e ama o teu vizinho. Tenha bom relacionamento com os teus amigos. Tenha bom relacionamento com os teus irmãos. Mostre quem você é de verdade. Mostre que você tem um Espírito Santo dentro de você e vai lá, conversa com eles. Se aquela mulher não tivesse bom relacionamento com os vizinhos, você acha que algum vizinho iria emprestar botija para ela? Hein, irmão? Você acha? Aí, ia acontecer algo que no final aconteceu. Quando acabaram-se as botijas, o que aconteceu? O azeite cessou. Enquanto você buscar a Deus, Deus vai estar disponível para você. Enquanto você tiver disposição de estar na presença de Deus, Deus vai se revelar a você. Mas se por acaso eu parar de buscar, Ele também vai parar de jorrar. O azeite só jorra para aquele que busca. Você está entendendo aqui o que eu estou dizendo ou não? O azeite, o Espírito Santo, só se revela para aqueles que o buscam. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente que está invertendo o processo, irmão. Tem muita gente que está buscando primeiro as outras coisas, para depois tentar buscar Deus. Sabe quando vai buscar Deus? Nunca. Porque o processo não é esse. Primeiro você busca Deus, mesmo não tendo nada. Mesmo achando que não tem nada. Busca primeiro a Deus. Vai lá, fala com Ele. Coloca diante dele o teu problema. Diz para Ele o que está te afligindo. E Ele vai começar a se revelar a você. Olha aqui. Vai e pede, emprestados de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. O que Ele está dizendo para você? Busca muito. Não deixa de buscar, não. Não deixa a luta te paralisar, não. Porque Deus tem muito para te entregar. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, diz o Senhor. Eu preciso ser fiel, irmão. O mundo espiritual não é igual ao mundo físico. Para pensar nisso. Você está querendo, às vezes, lidar com Deus como se fosse no mundo real. Não, Deus não é no mundo real. Deus é sobrenatural. Ele comanda o mundo real, mas Ele vive no sobrenatural. Então você tem que acessar o mundo sobrenatural. Senão você nunca vai chegar nele.
O pensamento de Deus, a palavra de Deus diz, os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os teus caminhos. Então eu preciso subir. Sai da tua pequenez e sobe até o Senhor. E ele diz assim, então, depois que você fez isso, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas as vasilhas. E aí eu acho esse pedaço aqui tão lindo. Tão lindo. Porque quando ele diz assim, entra e fecha a porta, ele está se referindo a Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim, mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, porque está em secreto. E então seu pai que vê em secreto te recompensará. Intimidade com Deus, irmãos. Nada no mundo sobrenatural vai acontecer se você não tiver intimidade com Deus. Você às vezes reclama da vida, reclama das situações. Você às vezes diz, Senhor, por que tu me esqueceu? Só que se você parar para pensar e for honesto consigo mesmo, você vai ver que Ele não te esqueceu. Quem esqueceu foi você dele. Onde Deus está dizendo assim, vai lá para o teu quarto, ora, dobra o teu joelho, jejua, busca a minha presença. Porque se você fizer isso, eu vou te recompensar em secreto. Mas muitas vezes a gente está querendo aparecer. A gente está querendo que Deus nos exalte na frente dos homens. Mas não é assim que funciona. Deus vai nos exaltar lá dentro do nosso quarto. Lá no segredo. Lá onde ninguém está vendo. É lá que a botija vai encher. É lá que a botija vai encher. É quando você tiver intimidade com Ele. É lá que o azeite vai jorrar. É lá que o Espírito Santo vai falar com você. É lá. Não é na frente dos homens. Sabe o que mostra aqui, irmãos? Quando eu aprendo essa ordenança de Deus, eu aprendo que Deus gosta dos humildes. Aonde Deus se revela? Na humildade. Na simplicidade. Eu não preciso ter foguete. Eu não preciso ter pirotecnia. Eu não preciso ter aplauso. Nada não. Eu só preciso dele. Eu só preciso da presença de Deus na minha vida. Só isso, irmão. Porque Ele é tudo. Sem a presença de Deus na minha vida, eu não sou nada. Mas Deus, sem a minha presença, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, eu não sou nada. Agora, quando Ele está comigo, quando eu me dobro, eu me humilho, eu deixo Ele trabalhar na minha vida, a palavra de Deus diz que em Cristo eu vou ser mais do que vencedor. Mas eu preciso transformar a minha mente nisso. Sabe o que arrebenta com o cristão? É começar a achar que é alguma coisa. Isso é que arrebenta com a gente. O diabo caiu por quê? Porque ele achou que era alguma coisa. Enquanto eu for humilde, o azeite vai jorrar. A presença de Deus vai estar. E aí, ele fala algo que é tremendo aqui. Ele diz assim, ó, deita o azeite, começa a colocar o azeite nas vasilhas. O azeite não vai parar enquanto tiver vasilha, enquanto tiver busca. Então vai colocando o azeite. E aí ele diz assim, encheu uma vasilha, pega essa vasilha e coloca à parte. O que ele está dizendo com isso? Não fica vivendo de uma bênção só. Não fica vivendo só de um milagre. Busca outro. Ó, encheu, tira esse e bota outro. Porque Deus vai encher de novo.
Encheu, tira esse e bota outro, porque Deus vai encher de novo. Encheu, tira esse e bota outro. Enquanto tiver vasilha, o azeite vai jorrar. Enquanto tiver busca, Deus vai abençoar. Isso é tremendo, irmão. Porque o reino de Deus é assim. É um rio que flui. Quando você vive de uma experiência só, quando você vive de um milagre só, é como se você estivesse colocando uma barragem ali, ó. E aí o rio para de correr. Não deixa o rio parar de correr na sua vida. Arranca essa barreira que está aí, arranca o impedimento. Eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo está falando com você aonde estão os seus impedimentos. Onde estão colocadas as barragens na sua vida. Presta atenção na voz do Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele está falando contigo. Na hora que você obedecer ao Espírito Santo e arrancar essa barragem, arrancar esse impedimento, o rio vai voltar a correr. O rio é água corrente, não é água parada. É água viva, que flui do trono de Deus. O que Deus quer fazer na sua vida é te tornar uma pessoa nova, cheia da presença do Espírito Santo, cheia do vigor do Espírito Santo, cheia da água do Espírito, cheia da presença de Deus. Sabe, irmãos, Deus não quer que você seja uma barragem. Deus quer que você seja um rio, rio de águas vivas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez, Pai. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos por aquilo que tem falado aos nossos corações, Senhor. E mais uma vez, Espírito Santo, nós nos dobramos diante de Ti. Mais uma vez, Papai, nós nos dobramos diante de Ti, Senhor. Mais uma vez, Jesus, nós nos dobramos diante de Ti. E chegamos aqui, Senhor, como fracos, Senhor, que somos, reconhecendo, Senhor, a nossa fraqueza e dizendo para Ti, Senhor, que nós precisamos de Ti, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós não entendemos os Teus recados, muitas vezes nós não entendemos as lutas que passamos, mas, Senhor, nós, pela fé, nós temos entendido hoje, Senhor, que essas lutas, esses problemas foram colocados em nós para que nós pudéssemos, Senhor, alcançar a Tua presença, Pai. Na nossa busca, Senhor, a Ti, nós temos a certeza que estamos Te encontrando, Senhor. Na nossa busca, Senhor, nós temos a certeza que Tu vai nos responder, Pai. Essa noite, Pai, é uma noite onde nós aprendemos que Tu quer, Senhor, nos encher com a Tua presença. E eu quero Te pedir, Espírito Santo, que cada um de nós que estamos aqui hoje, que Tu venha, Senhor, Deus amado, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, nos encher com a Tua presença, Pai. Que Tu venha nos encher até transbordar, Senhor. Pois somente com a Tua presença nós temos prosperidade, nós temos alegria, nós temos, Senhor, gratidão, porque só Tu, Senhor, é aquele que nos conhece de verdade. Nada nem ninguém é capaz, Senhor, de nos dar a alegria que nós precisamos, Pai. Nada, ninguém nesse mundo, Senhor, tem a capacidade de nos abençoar como Tu tens, Senhor. Mas nós queremos nessa noite Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós buscamos em outros lugares, ao invés de nós buscarmos direto na fonte, no rio de águas vivas, Senhor.
Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa por isso. Mas essa noite, Senhor, a Tua palavra foi pregada pela Tua filha, e ela nos levou ao entendimento, Senhor, de que Tu és a nossa fonte, Senhor. A única fonte que nós precisamos, Senhor, Tu és. Então, Pai, nos perdoa, Senhor, se nós algum dia nós buscamos ou bebemos de outras fontes, Senhor, que não são nada comparados a Ti, Senhor. Senhor, nos perdoa se bebemos água, Senhor, que não era pura. Senhor, nos perdoa, Senhor, se nós nos contaminamos. Mas eu creio, Senhor, que nessa noite essa palavra veio, Senhor, para nos trazer de volta à fonte verdadeira de águas límpidas, Senhor. A água que jorra, a água que corre e que nos lava, Senhor. Que nessa noite, Senhor, a Tua água, a água do Teu Santo Espírito, ela venha a ser passada sobre nós, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, desde a pele até o interior dos ossos. E, Senhor, que ela venha nos limpar de toda a contaminação que esse mundo possa ter colocado em nós, Senhor. E que venhamos, Senhor, a entender de fato, Senhor, o valor que Tu tens para nós, Senhor. Deus, que nós venhamos a colocar, Senhor, a Tua presença em primeiro lugar. Que não haja mais ninguém disputando, Senhor, o trono do nosso coração. Mas que em nome de Jesus, Senhor, o entendimento possa ter chegado em cada um de nós. Transforma-nos então, Senhor, pela renovação do nosso entendimento, Pai. Para que possamos saber de verdade, de uma vez por todas, qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós, Senhor. Espírito Santo, a Tua palavra diz que um pode pregar a palavra, um pode lançar a semente, mas somente Tu, Espírito Santo, é o que pode dar o crescimento dessa palavra. Senhor, essa mensagem foi lançada nos nossos corações, eu creio que ela vai chegar a outros corações. E eu quero Te pedir, Espírito Santo, que aonde essa palavra chegar, aonde ela for lançada, Senhor, que Tu possa dar o crescimento necessário para essa pessoa, Senhor Deus amado, realmente desfrutar do melhor de Ti, Senhor. Que essa pessoa possa entender, Senhor, que somente no centro da Tua vontade é onde realmente nós estamos seguros, Pai. Não existe segurança fora da Tua presença. Não existe lugar, Senhor, da bênção que não seja, Senhor, no trono da Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, que a revelação, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre nós, ela seja tão palpável, Senhor, que nós não consigamos mais agir como nós agíamos antes, Pai. Mas que a Tua presença ela seja tão forte na nossa vida, Senhor, que nós tenhamos o desejo de largar tudo, Senhor, para estarmos perto de Ti, Senhor. Faz, Senhor, brotar em nós a vontade, o desejo, Senhor, de Te conhecer em espírito e em verdade, Senhor. Senhor, faz brotar em nós, Senhor, o valor da Tua presença, Senhor. Que não há dinheiro nenhum que possa pagar aquilo que a Tua presença traz, Senhor. Senhor, independente se vamos ser valorizados por isso ou não, Pai. O que nós queremos, Senhor, realmente é estar na Tua presença. O que nós queremos realmente é um dia, quando Jesus voltar, sermos chamados como a Sua noiva, como a Sua igreja, para entrar no Teu trono, Senhor, entrar no Teu reino, Pai, e diante do Teu trono nos prostrarmos, Senhor, diante de Ti, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, porque somos fracos, Deus. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes, Senhor. Porque conseguimos enxergar quem realmente nós somos e nos debruçamos diante de Ti, Senhor, e pedimos ajuda, Pai. Ajuda o Teu povo nessa noite, Pai. Nos traz o entendimento, nos traz a Tua porção.
Espírito Santo, enche, Senhor, a cada um de nós com a tua presença, Espírito Santo. E que quando nós sairmos daqui, nós não venhamos a sair do mesmo jeito que entramos, Senhor. Mas que nós venhamos a sair levando a tua presença dentro de nós. E que essa presença, Senhor, ela faça toda a diferença quando nós estivermos lá no mundo, Senhor. Que as pessoas possam realmente olhar para nós e dizer, ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus. Senhor, nos ensina a tua palavra. Nos ensina a crer. Nos ensina, Senhor, as promessas que estão descritas na tua palavra. Deus, não nos deixa enganados. Não deixa que o inimigo das nossas almas, ele venha nos iludir e nos enganar, mas que ele seja agora amarrado pelo poder que é no nome de Jesus, e que todas as setas do maligno, elas caiam por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Nós repreendemos toda a ação de Satanás e seus demônios. Nós repreendemos a ação de espíritos de enfermidade. Nós repreendemos toda a ação de espírito de morte. Nós repreendemos toda a ação de espírito de depressão, de ansiedade, de incapacidade, de medo, de loucura. Que essas investidas malignas, elas sejam paralisadas agora, amarradas pelo poder que é no nome de Jesus e lançadas direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, nós cremos no milagre. Nós cremos, Senhor, que Tu vai fazer um grande milagre nesse lugar. Nós cremos, Senhor, que Tu vai fazer um grande milagre nas nossas vidas, Senhor. E nós cremos, Senhor, que Tu irás fazer um grande milagre através das nossas vidas, Senhor. Então usa-nos, Senhor, com graça, com poder. Senhor, não nos permita envergonhar o Teu Evangelho, Senhor. Senhor, não deixa que nós venhamos, Senhor, ser tomados de um temor da Tua presença, de tal forma, Senhor, que nós não consigamos envergonhar o Teu Evangelho, Senhor. Senhor, toma-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Faz morada, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus, Espírito Santo, Papai, não deixa sairmos daqui, Senhor, do mesmo jeito que entramos, Senhor. Mas que dentro de nós seja erguido agora um trono para cada um de vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sintam-se honrados, Senhor, por nós nessa noite, Pai. Nós nos debruçamos, Senhor, nos dobramos diante de Ti, nos humilhamos dizendo que só Tu és Deus, só Tu és Senhor, só Tu és Santo, Senhor. Não existe outro além de Ti, Senhor. Nenhum poder das trevas pode suplantar o Teu poder. E nós nos dobramos diante do Teu poder, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Espírito Santo, olha, Senhor, olha para nós nessa noite aqui, Senhor. E vê, Senhor, dentro de nós. E vê se ainda existe algum caminho mau, Senhor. E se ainda existir algo que não provém do Teu Santo Espírito, Senhor, nós Te damos a liberdade, Senhor, de entrar dentro de nós e arrancar isso de nós, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, ser templo do Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, vasculha então, Espírito Santo. Faz uma unção de varredura dentro de cada um de nós. Entra nos lugares aonde ninguém consegue entrar, Senhor. E Deus, limpa-nos, Senhor, com o sangue do Teu Filho Jesus, Pai. O sangue carmesim que foi
derramado naquela cruz por nós, para que um dia nós pudéssemos, Senhor, ter acesso à salvação, Pai. Limpa-nos. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo que não é teu. E, Senhor, nos transforma dia após dia, Senhor, como a luz da aurora, Senhor, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Pai. Que essa noite seja um marco, Senhor, nas nossas vidas. Que essa noite seja guardada, Senhor, nos nossos corações, como o dia que Tu nos transformou, Senhor. Começa, Senhor, a Tua boa obra, porque nós sabemos que Tu és fiel para terminá-la, Senhor. Nessa noite, Pai, nós Te adoramos, nós Te bendizemos na beleza da Tua santidade e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja muito abençoado nesse resto de semana, com a presença do Espírito Santo, e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida ainda, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.